Então pronto, a gente vai começar agora aqui a primeira aula de escrita matemática, certo? Então eu vou começar no capítulo 1, né? Que fala sobre notações. Então aqui a gente tem as principais notações, né? A primeira aqui significa o conjunto dos naturais, esse símbolo aqui, ó, certo? Conjunto dos números naturais. Como a palavra natural começa com N, é apropriado que o símbolo também seja o N, certo? Então pronto. Os naturais eu considero a partir do 1, certo? Mas só que a sociedade dos matemáticos, né, assim, a grande maioria dos matemáticos, eles discutem muito sobre isso. O zero é natural, o zero não é natural, certo? E aí não tem como posso dizer, uma situação que diga sim ou diga não, certo? Então, no meu caso aqui, eu, professor de vocês, toda vida que eu colocar esse símbolo aqui, ó, eu estou considerando os naturais a partir do 1, certo? A partir do 1. Mas, professor, por que o senhor não considera o zero? Eu penso o seguinte, os naturais, no início, né, foram feitos para contar, né, objetos. Contar cabras, ovelhas, a época lá da Grécia Antiga, né? Então, eles contavam os animais a partir de quê? Eles diziam que aqui tem uma ovelha, duas ovelhas, certo? 3 ovelhas. Ele não dizia aqui tem 0 ovelha, uma ovelha, certo? Então é natural que eles usassem a partir do 1, né? Mas isso aí depende do professor. Tá certo? Tá errado? Aí depende de cada professor, certo? Agora, os números inteiros, não. Os números inteiros é isso aqui. Realmente, todos os matemáticos consideram como sendo isso aqui. Os inteiros negativos, né? Menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Os inteiros positivos, que é o 1, o 2, o 3 e etc. E o zero. Ou seja, o zero ele não é nem um inteiro positivo e nem um inteiro negativo, certo? Fica aqui no centro. Por que o conjunto dos números inteiros é escrito com Z? Se inteiros começa com a letra I, certo? É porque foi batizado com um nome estrangeiro, né? Então não é um nome português, né? Então lá na língua estrangeira, o número, né? O símbolo aqui, ele retrata uma sigla, uma palavra lá, que começa com Z. É por isso, certo? Então vamos lá. Agora a gente vai para o conjunto dos números racionais, né? Então vamos lá. É isso aqui tudo, ó, né? É o conjunto de todas as frações onde o numerador pertence ao conjunto dos números inteiros e o denominador pertence ao conjunto dos números naturais. Então são todas as frações desse tipo. Professor, e se aqui embaixo for 0? O A em cima e aqui embaixo o B foi igual a 0. Dá problema, né? Daria problema se o 0 tivesse nos naturais. Mas só que o 0 não está aqui nos naturais, ó. Olha aqui em cima, ó, certo? Então aqui dá certinho essa definição aqui, certo? Porque aqui embaixo nunca vai poder ser 0. Outra coisa. Conjunto dos números racionais. A palavra racional começa com R. Então por que aqui está escrito a letra Q? Certo? Porque o Q ele vem do nome quociente. E quociente lembra o quê? Divisão. E é por isso que coloca-se a letra Q. Certo? Observação. O conjunto dos números naturais, ele está dentro do conjunto dos números racionais? Você pode pensar,
Os racionais são todas as frações, né? 1/2, 1/3, 1/4. Como é que eu explico que os naturais estão dentro dos racionais? É só a gente encarar os números naturais como frações. Desse tipo aqui, ó, A e B. Onde A é um número natural e o B eu escolho como sendo o número 1. Ou seja, aqui fica 1 dividido para 1. Esse aqui 2 dividido para 1. E esse aqui 3 dividido para 1. Ou seja, todo número natural pode ser escrito na forma de fração, onde o denominador, que é o número de baixo, é igual a 1. Logo, o conjunto dos números naturais ele está contido dentro do conjunto dos números racionais, certo? Da mesma forma, o conjunto dos números inteiros ele está dentro do conjunto dos números racionais, certo? É só escolher aqui o denominador como sendo 1. Pois bem, vamos lá. E o conjunto, o próximo é quem? É o conjunto dos números irracionais, né? O conjunto dos números irracionais é o conjunto dos números onde eu não consigo escrever dessa forma, como fração. Não dá para escrever como fração, por exemplo, o raiz de 2, né? Eu não consigo escrever aqui o raiz de 2 como uma fração. Ele sendo negativo ou positivo, não importa. Então, como eu não consigo escrever esse número como uma fração dessa forma aqui, ó, numerador inteiro, denominador natural, significa que esse número ele é um número irracional, certo? Então, raiz de 2 é irracional, o π é um número irracional, o número de Euler, né, que vê muito em logaritmo, também é um número natural, é irracional, certo? Esses dois aqui são extremamente difíceis de provar que são irracionais, certo? Ou seja, só esses dois aqui para provar que é irracionais aí, bote umas 10 páginas. Agora esse aqui é bem fácil, certo? Futuramente a gente vai demonstrar que o raiz de 2 ele é irracional. O símbolo não é o i, certo? Para representar esse conjunto, a gente representa como os reais, tirando os números racionais, ou a gente pode escrever, ó, como complementar dos racionais, certo? Então a gente simboliza o conjunto dos números irracionais dessas duas maneiras, ou essa aqui que está em azul, certo? E o conjunto dos números reais, quem são? É a união dos racionais com os irracionais, dá o conjunto dos números reais, certo? E aí, será que só existem esses conjuntos? Natural, inteiro, racional, irracional e real? Não. A gente vê aí, pelo menos antigamente se via, né, no ensino médio, o conjunto dos números complexos, certo? O complexo começa com C, então faz sentido escrever aqui letra C. Professor, de onde é que vem esse nome? É porque é difícil demais, aí é complexo? Não. Complexo vem no sentido de sociedade, no sentido de elementos interligados, né? Quando a gente fala complexo de condomínios, né? A gente vê o quê? Uma sociedade, um grupo, né? O complexo do alemão, por exemplo. Então não é que seja difícil, não é no sentido de dificuldade, no sentido de interligação, né? Então, nos números complexos, realmente isso acontece, ó. Ele vem sempre em grupo, né? Geralmente ele vem em grupo, né? Por exemplo, aqui, ó, número complexo é o número dessa forma: A mais BI, onde esse A é um número real, o B também, e esse I aqui, ó, ele é dessa forma, ele é igual a raiz quadrada de -1, certo? Então, geralmente ele vem assim, ó, em blocos de 2, né? Por isso a gente chama de números complexos.
Geralmente é. Quando ele não vem, é porque o A é 0, e aí fica só essa parte, ou o B é 0, aí fica só essa parte, certo? Observação. O conjunto dos números reais, ele está contido aqui dentro dos números complexos. Por quê? Porque o que acontece? Eu posso escrever aqui, ou melhor, eu posso escolher o B como sendo um número 0. Se o B for o número 0, o que acontece? Esse conjunto todo aqui, ele se transforma só no conjunto de todos os números A, tais que o A pertence aos reais. Mas só que isso aqui é o quê? Vai ser propriamente o nosso conjunto dos números reais. Então, esse conjunto dos reais está dentro dos complexos, certo? Ok. Então vamos lá para frente. O π, ele é aproximadamente 3,14, a gente usa esse símbolo aqui, ó. O número de Euler, ele é aproximadamente 2,71, e a gente pode usar esse símbolo alternativo em relação de cima. Esse símbolo aqui significa que o 3 é maior do que o 2. Esse símbolo aqui significa que o 2 é menor do que o 3. Esse aqui é de igualdade, certo? E esse aqui está dizendo que o 4 é maior ou igual do que 4, certo? Ah, professor, é muito fácil isso aí. É óbvio que esse aqui é maior, esse aqui é menor, esse aqui é igual. Mas nem sempre é assim tão fácil não, viu? Por exemplo, esse problema aqui. Quem é o maior? É E elevado a π ou π elevado a E, certo? Nem sempre as desigualdades são tão fáceis assim de só você colocar não, certo? Isso aqui é uma observação que eu deixo. Não é para vocês fazerem não, isso aqui, certo? Isso aqui não é trivial. É só para vocês perceberem que nem sempre é tão simples. Vamos mais para frente. A gente tem esse símbolo aqui, ó. Ele significa existe, certo? Existe um número x no conjunto dos inteiros. Esse aqui significa pertence. Esse x ele pertence aos inteiros. Tá o quê? X ao quadrado é igual a 1. Percebam que dizer que existe não está dizendo que existe só um, certo? No caso aqui, ó, são mais de um. Se o x for 1, dá certo. Se o x for menos 1, também dá certo, certo? Agora, se tiver aqui uma exclamação do lado desse E aqui invertido, significa agora sim que só existe um. Existe só um x pertencente aos inteiros, tal que o dobro dele é igual a 2. E aqui só é um valor, aí você coloca exclamação. Aqui a gente tem um símbolo de estar contido, né? 1 e o 2, conjunto formado por 1 e 2 está contido nesse. Aqui eu digo que o conjunto 1 e 2 contém esse conjunto aqui unitário, formado pelo 1. Isso aqui é o símbolo da interseção, está dizendo que esses dois conjuntos, o que eles têm igual é o conjunto unitário, 1, tá tanto num como tá no outro. Esse símbolo aqui é da união, certo? Eu estou unindo o conjunto formado por 1 e 2 com 2 e 3. E aqui aparece 1, 2 e 3. Observe que não houve repetição, ó. Quando eu estou trabalhando com conjuntos, não pode repetir elementos dentro do conjunto, certo? Então aqui o 2 e o 2, quando eu estou unindo os dois conjuntos, eu escolho só um deles. Vamos para frente. Esse símbolo aqui significa para todo x pertencente aos reais, certo? Temos que o quadrado nunca é negativo. Isso aqui é óbvio, né? Se o x for 0, o quadrado dele é 0. E aqui ocorre a igualdade. Se o x for positivo, o produto de positivo com positivo dá maior que 0 ou igual, certo? Não tem como o produto de 2 positivo dar negativo. Então aqui está correto. Agora, se o x for negativo, o produto de negativo com negativo também tem que dar positivo, certo? Então aqui está satisfeito.
Uma observação aqui. Como é que o professor responde para um aluno da escolinha lá do fundamental essa regra de negativo com negativo dá positivo, né? Como é que vocês fazem? A rigor, teria que usar espaço vetorial, né? Mas só que, para uma criança, não tem como você usar isso. Aí que você faz de uma maneira bem, assim, sem o devido rigor matemático, mas sem dizer que é verdade e que ele aceite, né? Você faz assim, você pega um segmento, suponha que aqui é um segmento, marca aqui o zero, certo? Você marca aqui o zero. Desse lado aqui você marca o A. E do outro lado você marca o simétrico do A, certo? O simétrico do A é o que? É o oposto. Perceba que o simétrico do A, ele é único, né? Só tem um simétrico em relação aqui o A, desse lado. Aí você diz isso para o aluno, ó, aqui é o A e aqui é o simétrico dele. Eu construo colocando o sinal de negativo na frente do A. E esse simétrico, ele é único. Só existe um aqui desse lado, né? Antes do zero. Agora você faz aqui de novo o mesmo segmento, você faz embaixo. Você marca o zero, certo? Aqui você marca o menos A. E aqui você vai marcar o simétrico de menos A. Como é que você escreve o simétrico de menos A? Você vai escrever menos o parêntese menos o A, certo? Então, para construir o simétrico, o que eu faço? Eu boto menos e dentro aqui do parênteses eu boto esse número aqui todo, menos A. Só que o simétrico do menos A, ele é único, né? Só existe um. Só que aqui em cima, ó, o simétrico de menos A é o A. E o simétrico de menos A é menos menos A. Logo, esse A é igual a menos menos A. Conclusão: menos com menos dá mais. Certo? E assim você ensina os alunos do fundamental, certo? Não está correto, mas você não está dizendo aceite e engula, que também é errado. É pior. Né? Então pronto. Vamos para frente. Aqui, nessa parte aqui, a gente tem um somatório, certo? O que ele está me dizendo? Ele está me dizendo que é a soma de todos os números na forma 2K, onde eu estou trocando o K por 1, depois o K por 2, até eu trocar o K por 3, que é o último aqui de cima, ó, certo? Quando eu troco o K por 1, dá o 2, aí você coloca mais, já que é somatório. Troca o K por 2, dá 4, mais, já que é somatório. E troca o K por 3, que dá 6. E aí você soma tudo e dá o resultado, certo? Esse símbolo aqui, ó, o π maiúsculo, né? É o produtório. Aqui já é o produto de todos os termos, né? Você troca K sucessivamente por 0, por 1, por 2, por 3 e por 4 e multiplica todos. Está aqui, ó. Quando eu multiplico todas essas potências, vai dar o quê? 2 elevado a 10, que aí dá esse resultado, certo? Para frente. Esse símbolo aqui, 3 barras horizontais, a gente usa quando é equivalente. E equivalente tem uma diferença pequena para igual, certo? Por exemplo, você não diz, o 24 é igual a 0, certo? Mas você diz que 24 horas é equivalente a 0 horas, certo? São coisas que têm a aparência diferente, né? Essa expressão aqui, 24 horas, é diferente disso aqui, 0 horas, né? São escritas diferentes, mas as duas são equivalentes, né? Representam o mesmo horário. Outra coisa, vamos considerar aqui esses triângulos. A gente tem o triângulo ABC e o triângulo DEF. Esses dois aqui são retângulos, certo? O comprimento deles, das arestas,
são todos de mesma medida. Só que você não pode dizer que eles são iguais, né? Professor, mas não tem a mesma medida, os mesmos ângulos? Mas não são iguais. Por quê? Esse ponto A não é o mesmo que esse ponto D. São dois pontos distintos no plano. A marcação deles aqui está em cima e a marcação desse está embaixo, certo? Então, eu posso dizer o quê? Que esses dois são congruentes. No sentido de quê? No sentido de que eu posso pegar essa figura aqui de baixo, eu posso transladar, né? E fazer coincidir o vértice A com o vértice D, o vértice B com o vértice E e o vértice C com o vértice F. Eu posso coincidir a figura, no caso transladar a figura de tal forma que ela se encaixe perfeitamente nessa daqui, ó. E aí eu digo que as duas figuras são congruentes e não iguais no sentido de ser a mesma figura, certo? Aqui tem uma sutileza, as 3 barras horizontais. E no caso agora desse triângulo aqui maior, eu digo, esse símbolo aqui, ele é usado para dizer que são semelhantes, né? Então aqui o que acontece? Ó, tem os mesmos ângulos internos e são semelhantes porque eu posso multiplicar todas as arestas desse menor por uma constante positiva que vai dar esse triângulo aqui maior, certo? Cuidado, semelhança a esse símbolo aqui, ó. Se você botar 2 aqui, 2 símbolos repetidos desse, vai parecer que é aproximadamente com aquele símbolo que a gente já viu. Então tem que ter cuidado, certo? Espero que tenham entendido a diferença de equivalente, né, ou congruente. Ele é diferente da igualdade, que só é 2 barras horizontal. Então pronto. Vamos lá. Agora a gente vem para essa parte aqui, ó, da seta de se então. Isso aqui a gente chama de símbolo de implicação. Ele sempre vem no modo de se então, né? Por exemplo, se x e y são números pares, então x mais y é par. Ó, presta bem atenção. Tá dizendo que se os dois são pares, separadamente, a soma vai ser par. Perceba que, em momento algum, ele diz que se a soma for par, os dois têm que ser pares, né? Ó, aqui eu estou dizendo aqui na parte de baixo. X mais y é par. Então, que é o símbolo aqui da implicação, x e y são números pares, né? Ele não está dizendo isso aqui na linha de cima, certo? Essa linha aqui de cima é verdadeira, né? Se dois números são par, a soma é par. Essa linha aqui de baixo, que a gente chama de recíproca. Recíproca é o quê? É a volta. Partindo aqui, ó, da parte final, é possível provar a parte inicial? A gente diz que é a recíproca. A volta aqui, ela é o quê? É verdadeira ou é falsa? Certo? A volta, se x mais y é par, x e y são números pares, essa volta aqui é falsa, né? Se x e y é par, não implica, né? Não implica, que é o símbolo aqui, necessariamente que os dois números são pares, né? Eu posso ter aqui o x como sendo 1 e o y como sendo 3. E 1 mais 3 é par, que está aqui, ó, o ponto de partida. Só que o 1 e o 3 não são pares. Essa implicação aqui é falsa, certo? Cuidado. Ele está supondo essa parte aqui esquerda, aí você tem que provar que acontece a parte direita, né? Tem que ter cuidado isso aqui. Beleza. Agora, quando as duas implicações são verdadeiras, tanto a da ida como a da volta, né? A implicação voltando, que no caso é essa aqui de baixo. Quando as duas são verdadeiras, a gente usa esse símbolo aqui de baixo, ó. Se, somente se. Aqui também, ó. Se e somente se. A gente lê assim, certo? Então, se x pertence aos inteiros, é divisível por 2, se somente se, x é par, certo? Isso aqui é um resultado bem simples, né? Bem óbvio, né? Se o x é divisível por 2, então logo é par.
Agora a recíproca, voltando. Se o x é par, então é divisível por 2. Realmente, isso aqui é bem simples de vocês entenderem. Agora, nem sempre vai ser assim, certo? Tem resultados muito mais complicados que esse. Por exemplo, aqui, ó, você tem um triângulo retângulo. Se você considera que esse triângulo retângulo aqui existe e tem esses comprimentos, então eles satisfazem essa relação. Agora, a recíproca do teorema de Pitágoras também é verdadeira, certo? Se eu tenho 3 números que satisfazem isso aqui, digamos, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. Eu tenho aqui uma expressão só com números. Se eu tenho isso aqui satisfeita por números positivos, então esses 3 números formam um triângulo retângulo, certo? Então, aqui é a recíproca do teorema de Pitágoras. Isso é verdadeiro. Então, essa implicação aqui dupla, né? Ida e volta a ser verdadeira, ela não é tão imediata e tão simples quanto essa aqui de cima, certo? E aqui tem que demonstrar e gastar aqui pelo menos uma página frente e verso, certo? Para frente. E aqui a gente tem a seguinte expressão. Para todo x pertencente aos inteiros não nulos, certo? O asterisco aqui em cima quer dizer que eu estou tirando o zero. Então, para todo inteiro não nulo, x elevado a zero é 1. Então, a gente aprende isso aqui lá na escolinha, né? Agora, para x igual a zero, considere 0 elevado a zero igual a 1. Percebam aqui, ó, que é a igualdade com 2 pontinhos. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu estou definindo esse símbolo, 0 embaixo e 0 em cima, como sendo 1. Quando eu estou definindo aqui, aí não tem demonstração, não dá para provar. Ou seja, é definição do escritor, do autor. Ele está definindo aqui, ele bota esses 2 pontos, certo? Então, vamos provar essa afirmação aqui, ó, de que x elevado a zero é 1 quando x é um inteiro não nulo. Como é que a gente faz? Vamos lá. Começa aqui da nossa hipótese, né? X é diferente de zero. Então, a gente começa. O número 1, ele é escrito como o x dividido por x, né? Todo número não nulo dividido por ele mesmo dá igual a quê? Dá igual a 1. Só que isso aqui é a mesma coisa disso, ó. X é a mesma coisa que x elevado a 1. Só que essa parte aqui é a mesma que essa, ó. Por quê? Estou usando a propriedade, né, da divisão de potências de mesma base. Repete-se a base e subtrai os expoentes. Só que os expoentes são iguais, ó. Então, a subtração desses dois que são iguais dá igual a quê? Igual a zero. Conclusão. Aí aqui, esses 3 pontos significa, portanto, x elevado a zero é igual a 1, quando o x não é nulo, né? Não é zero. Mais na frente eu vou explicar isso aqui, ó. Por que eu estou definindo dessa forma, né? Escolhendo como sendo 1. Vamos lá. Aqui, as letras X, Y, Z, W e T geralmente são usadas para incógnitas, né? Quando a gente quer lá resolver sistema e quer encontrar esses valores desconhecidos que a gente quer encontrar. Ou uma grandeza variável, né? Então a gente também pode ver esses caras aqui como números que estão variando, né? Então podem modificar. A, B, C, D, E costuma-se usar como constantes, né? Números fixos, constantes reais, no caso aqui, constantes reais. E M, N, R, S, P e Q costuma-se usar como são números inteiros. Assim, costuma-se usar, certo? Eu geralmente acabo misturando aqui, eu confesso. Eu acabo misturando às vezes. Mas isso aqui é que a gente faz assim, a gente usa o que os grandes matemáticos diziam, né? Então, na época lá do Gauss, né, do Hilbert, né? Eles falavam e o povo, por respeito, né, a eles, aceitava. Mas eu de vez em quando me esqueço aqui e misturo.
Mas aí tem que dizer, né? No começo, é constante, é variável, é incógnita, certo? Para frente. Agora a gente vai para a seção 1.2.3. O infinito. Temos o mais infinito e o menos infinito. Cuidado aqui, não são números, né? Não existe isso aqui, ó. Infinito mais infinito é 2 vezes infinito. Isso aqui é falso. Nada a ver isso aqui. Outra coisa, infinito menos infinito é 0. Se botar isso aqui, isso aqui deixa um professor maluco, certo? Isso aqui é falso, falso, falso. Mas por que, professor? Né? Ora, o infinito, ele não é um número. Ah, professor, é um número grande? Não, também não é um número grande. Vocês têm que ver isso aqui como algo que está em constante crescimento. Ele não para. Algo que está em constante crescimento, certo? Isso aqui vocês veem, ah, professor, é um número pequeno. Não. Vocês veem como algo, um número negativo que está sempre crescendo e não para, né? Aí você tem que encarar como isso. Outra coisa, a diferença desses dois aqui não tem como dar 0. Por exemplo, ah, professor, mas eu pego o conjunto dos números naturais. E se for, é infinito, né? O conjunto dos números naturais é 1, 2, 3 e assim vai para o infinito. E aqui, se for o conjunto dos números naturais também, aí a subtração dá 0, professor. E aí? Não era para ser 0? Sim, mas você tem cuidado, porque esse infinito aqui não necessariamente é o mesmo desse, certo? Aí tem que ter maior cuidado isso aqui. Por exemplo, eu posso pegar o conjunto dos naturais, que é um conjunto infinito, e eu posso pegar o conjunto dos números pares, né? Que é o que? O 2, o 4, o 6 e o 8 também é infinito, certo? Então nem todo infinito é igual ao outro. Eu não vou me aprofundar muito nisso aqui não, que vocês vão ver isso aqui em cálculo, certo? Então vamos lá. O que eu quero dizer é que as operações com infinitos, né? Pelo menos vocês têm que saber o básico. Ó, se eu estou somando isso aqui, infinito mais infinito, vocês colocam infinito, certo? Duas grandezas que crescem e não param, ficam sempre crescendo, vai dar uma grandeza que cresce e também não para, certo? A mesma coisa com a subtração. Agora aqui uma constante, se tem uma constante positiva e está multiplicando uma grandeza que sempre cresce e não para, vai dar o quê? Uma grandeza que sempre cresce e não para. A mesma coisa aqui, ó, se o A for uma constante negativa, esse produto vai dar o quê? Menos infinito, certo? Produtos de duas grandezas que crescem e continuam crescendo e não param de crescer, mais infinito. Produtos de duas grandezas negativas, né? Mais infinito, certo? Agora aqui, uma constante mais infinito. Ora, essa constante nem influi e nem contribui. Ela pode ser uma constante maior possível. 1000, 1 milhão, 1 bilhão, não importa. Eu estou somando com algo que está crescendo e nunca para de crescer. Ou seja, uma constante, mesmo sendo grande, mais fixa, mais o infinito, vai dar mais infinito, certo? A mesma coisa acontece, uma constante, mesmo sendo grande, mais fixa, menos o infinito, vai ter que dar menos infinito, certo? E esse símbolo aqui significa mais ou menos, né? Estou trabalhando aqui as duas coisas ao mesmo tempo. Então, constante mais infinito dá igual a mais infinito. Constante menos infinito dá igual a menos infinito, certo? Isso aqui agora vamos para as indeterminações, né? Indeterminações. Então, mais infinito com menos infinito é indeterminado. Pode ser 0, como pode não ser 0. Isso aqui, a subtração desses dois pode ser mais infinito, certo? 0 elevado a 0 também ele é indeterminado. Isso aqui também. E a divisão de infinito por infinito, certo? Eu vou explicar isso aqui, ó, certo? Porque ele é indeterminado. Então vamos lá para a próxima seção.
Impossível é diferente de indeterminado. A gente começa por isso aqui, a seção 1.2.4. Ó, percebam que 6 dividido por 2 dá 3, porque o 6 é igual a 3 vezes 2. Ou seja, esse aqui, o numerador, é igual ao produto do denominador pelo resultado. Certo? Agora vamos provar aqui. 0 dividido por 0 é indeterminado. Então pronto, vamos lá. Suponha que 0 dividido por 0 dê um valor, né? Exista esse valor. E eu vou chamar de C. Né? Existe esse valor de C. E ele é pertencente aos números reais, né? Vai dar um resultado aqui real. Então, se isso aqui acontece, então, o que eu posso dizer aqui? Do jeito que eu fiz aqui em cima, ó. Então, quer dizer que 0 é igual ao produto do denominador pelo resultado. Então, 0 é igual a C vezes 0. Só que essa igualdade aqui, ela é satisfeita para todo C pertencente aos reais. Então, esse C aqui, ele não é único. Então, essa divisão não dá um resultado. Dá infinitas possibilidades, né? Para o C. Por exemplo, o C pode ser 1. Porque o produto de 1 com 0 dá 0. Aí aqui o C seria igual a 1. Só que o C também pode ser 2. Porque o produto de 2 com 0 é 0. Então aqui em cima seria 2. Só que o C pode ser 3 e assim por diante, certo? Quando a gente tem uma situação dessa, onde tem inúmeros resultados possíveis, a gente chama de indeterminado, certo? Agora eu vou mostrar uma situação onde ocorre o caso de impossível, que é diferente desse. Vamos lá. Exemplo, 1 dividido para 0, ele é impossível. Vamos lá de novo. Suponha que 1 dividido para 0 seja igual a um D, né? D, e esse D ele pertence ao conjunto dos números reais. Ok, então vamos lá. Então, se isso aqui acontece, supondo que isso aqui acontece, o 1 é igual ao produto do denominador pelo resultado. Então, vai ser 1 vai ser igual a D vezes 0. Só que o produto desses dois aqui, D vezes 0, é igual a quê? É 0. Então, estou dizendo que o 1 é igual a 0. Só que isso aqui é impossível. Não tem como isso aqui acontecer. Então, a divisão que a gente está aqui supondo 1 dividido para 0, ela é impossível, que é totalmente diferente do exemplo anterior, que é indeterminado, certo? Esse aqui é o exemplo do livro, certo? Que eu peguei lá do livro. Só que eu vou trazer um que é mais, se eu posso dizer, um exemplo mais fácil de entender, porque vocês já conhecem. Lembram lá da escolinha lá? Resolver um sistema aqui, resolva em R o sistema. Aí a gente tem lá. A gente tem aqui esse sistema, ó. A gente aprende lá com os tios, as tias, que esse sistema ele é impossível. A gente fazia SI, né? Sistema impossível. Por quê? Ora, primeira equação está dizendo que x mais y é igual a 0. Só que a segunda equação está dizendo que x mais y é igual a 1. Ou seja, 0 é igual a 1. Então aqui a gente tem um sistema impossível. Agora aqui no item B, vamos resolver esse sistema. Está dizendo que x mais y mais z é igual a 0. Só que na equação de baixo está dizendo que x mais y é igual a 0. Então, essa tripla aqui, ó, ordenada, de azul que eu escrevi, é uma solução para esse sistema. Percebam que se essa segunda equação aqui é verdadeira, x mais y é igual a 0, isso aqui implica que o z é igual a 0, certo? Ó, esses dois é 0, então esses dois aqui de cima é 0, então fica 0 mais z é igual a 0. Então z é 0. Então essa tripla ordenada aqui, o último tem que ser 0, né? Que aqui a primeira significa o x, a segunda ordenada, que é o y, e a terceira a cota, que é o z. Né? Então abscissa, ordenada e cota. Né? Então, aqui no z tem que ser 0,
E o x e o y, eu posso escolher qualquer número pertencente aos reais, né? De tal forma que a abscissa seja um t e a ordenada seja menos t. Porque a soma do x mais y tem que ser z. Tá aqui, ó. X mais y, quer dizer, a soma do x mais y tem que ser o que? Zero. Tá aqui, ó. X mais y sendo igual a zero, né? Então, por exemplo, uma solução é os 3 ser nulo, no caso aqui o t vai ser zero, e aqui a solução do sistema. Outro é o caso onde o t é igual a 1, e a gente tem aqui 1, menos 1 e 0. Substituindo aqui no sistema também dá certo. Quando o t for 2, a gente tem 2, menos 2 e 0. Substituindo no sistema também dá certo, e assim por diante. Então, nesse caso aqui, a gente diz que o sistema é possível, mas indeterminado, certo? Isso aqui vocês fizeram muito no ensino médio, certo? Então vamos lá, seção 5.3. Teorema é diferente de teoria, né? Duas coisas totalmente diferentes. Teoria e teorema são diferentes. Teoria é o quê? É o conhecimento, né? Que você vai ler nos livros. E teorema já é outra coisa. É uma afirmação que pode ser provada, né? Provada. Tudo na matemática que você está afirmando e possa ser demonstrado, a gente chama de teorema, certo? Aí aqui tem os tipos de teorema. O tipo de teorema mais simples é o fato, né? 6 mais 3 é igual a 9. Isso aqui é um teorema. Ah, professor, é um teorema? Sim, é. Mas só que ele é um teorema de tão simples que a gente chama de fato, certo? Vamos lá, proposição. A proposição é mais importante que um fato, né? Ela não é nenhum fato, mas também não é nenhum teorema. Ela fica ali intermediária entre os dois. O próximo aqui é o lema. O lema, ele é um teorema que a gente usa para poder demonstrar outro mais difícil, certo? Tá aqui, ó. O lema é um teorema cujo objetivo é ajudar a provar outro teorema, certo? Ele é como se fosse um auxílio. Teorema mais... é o teorema ajudante. Ele ajuda a provar um maior, né? Mais complexo. Corolário. Corolário, ele é uma consequência de um teorema, certo? Você demonstrou um teorema, aí você vai fazer uma aplicação dele. Aí chama de corolário. Cuidado, corolário ele não é um exemplo de aplicação do teorema, no sentido que um exemplozinho corriqueiro, calcule isso usando o teorema. Não, não é isso não. Corolário é uma coisa, uma aplicação mais, né, mais complexa, mais bem feita. Eu vou fazer aqui um exemplo com vocês, ó. Vamos lá. Lema. Todo x pertencente aos reais, para todo x pertencente aos reais, temos que o quadrado dele não é negativo, certo? Então, isso aqui eu chamo de lema, que aí a gente já provou, né, nas páginas anteriores. Vamos aqui para um teorema. A média aritmética de dois números reais não negativos, A e B, é maior ou igual do que a média geométrica desses números. Ou seja, tá aqui, ó, média aritmética é maior ou igual do que média geométrica, certo? E essa desigualdade aqui só se transforma em igualdade se e somente se o A for igual a B, né? Isso aqui só vira igualdade, se colocar igualdade aqui no meio, ó, só acontece quando o A for igual a B, certo? Vamos provar isso aqui. E aqui está a demonstração, né? A gente começa provando. Como o A e o B são não negativos, então existe a raiz quadrada de A e a de B. Observem que raiz quadrada só faz sentido no conjunto dos números reais quando o A for maior ou igual que zero, né? O A aqui não pode ser negativo, senão não faz sentido nos reais. Vai lá para os complexos. Mesma coisa com B, certo? Como eu sei que pelo enunciado do teorema, né, são as minhas hipóteses, o A e B é não negativo, então existe a raiz quadrada de A e a de B. Vamos lá.
Agora eu vou usar o lema. Segue do lema, que é o meu ajudante, né? Meu auxiliar para demonstrar esse teorema, que esse número aqui que está dentro do parênteses ao quadrado, ele é não negativo. Percebam que aqui eu estou usando o lema, ó, certo? Estou definindo o meu x. Olha aqui os dois pontos. Estou definindo como essa diferença aqui, ó, raiz quadrada de A menos raiz quadrada de B, certo? Vamos lá, desenvolvendo isso aqui, como é que eu desenvolvo? Lembram? Quadrado do primeiro, né? Que é isso aqui, ó. Quando eu levo ele ao quadrado, a raiz aqui, né? O radical desaparece. Então fica só o A. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é isso aqui, ó. E mais o quadrado do segundo, que é o quadrado desse aqui, ó. Quando eu levo isso aqui ao quadrado, né? O radical aqui desaparece. Que é essa parte aqui, ó. Então fica só o B, certo? O que a gente faz agora? A gente transporta o menos 2 raiz de A raiz de B para o outro lado. Então, tá negativo, passa positivo. Esse aqui é o jeito que a gente aprende na escolinha. Mas o certo mesmo é dizer que eu estou somando dos dois lados da desigualdade 2 vezes raiz quadrada de A e B. Então, quando eu coloco isso aqui tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, a desigualdade não se altera. Então, essa parte em azul, colocando aqui no lado esquerdo, ela vai se cancelar com essa. E essa parte azul aqui do lado direito, quando eu somo com zero, fica ela mesma do jeito que está. Então, tá aqui, ó, na parte de baixo. A mais B é maior ou igual do que 2 vezes isso aqui. Vamos lá. E agora, o que a gente faz? Pega o 2, tá multiplicando, passa dividindo para o outro lado. E assim que a gente aprende na escolinha. Mas o correto mesmo é o quê? Você coloca aqui o parênteses, ó, e o símbolo da divisão. Quer dizer que eu estou dividindo por 2 o lado direito e o lado esquerdo. Isso aqui não altera a desigualdade, certo? Então, divide aqui por 2. Esse 2 aqui desaparece. E aqui eu passo um traço e coloco 2. Está aqui, ó. E aqui a gente conclui a nossa primeira parte. Terminou? Não, não terminou, certo? Porque falta mostrar que essa igualdade só acontece quando o A é igual a B. Então, vamos lá. Todas as desigualdades, que são essas aqui, se transformam em igualdade, que é essa daqui, se e somente se ocorre igualdade aqui, nessa parte, ó. Então, se aqui vira igualdade, o que acontece? Se aqui vira igualdade, a gente tem que o quadrado desse número é igual a zero, né? Essa parte aqui de cima só vai dar igual, só vai se transformar em igual quando o quadrado desse número for igual a zero, mas só que isso é a mesma coisa de dizer que o produto desse por esse aqui é igual a zero. Quando o produto de dois números é igual a zero, o que a gente tem? Ou os dois são zero, ou um deles é igual a zero. Então, como aqui são dois números repetidos, significa que ambos são iguais a zero. Ou seja, raiz de A menos raiz de B é igual a zero. Então, transpondo menos raiz de B para o outro lado, ou do jeito correto somo raiz de B dos dois lados da igualdade, raiz de B mais zero, e raiz de B mais essa expressão aqui, né, vai dar essa parte. E agora o que eu faço? Elevo ao quadrado os dois membros, o esquerdo e o direito. Quando eu levo ao quadrado aqui, o radical desaparece, fica só o A. E aqui também do mesmo jeito. Então aqui a gente terminou, certo? E aqui é costume a gente fazer um quadradinho. Aqui. E aí a gente pinta esse quadradinho. Ou deixa em branco, certo? Que significa que foi encerrado a demonstração do teorema. Pronto, vamos lá. Corolário. O corolário, ele é uma consequência do teorema, certo?
Vamos lá. Sabendo que o perímetro de um retângulo é igual a P, P aqui constante, né, e positiva, calcule o maior valor possível para a sua área. Ou seja, entre todos os retângulos possíveis de mesmo perímetro P, eu quero calcular qual é o que tem a maior área. E que valor é esse, né? Que valor é esse para a maior área? Então vamos lá. Então eu vou pegar aqui um retângulo, certo? Comprimento menor x, comprimento maior y, certo? E aí eu vou denominar a área dele de xy, que é o produto de base pela altura, certo? Então a gente tem aqui esse sistema, ó. 2x mais 2y é igual a P, que isso aqui, essa primeira aqui equação é do perímetro, que eu vou batizar aqui como sendo 1. E eu quero calcular o que? O valor máximo de x multiplicado por y, que é isso aqui, certo? Então vamos lá. Então, da equação aqui, da primeira equação do sistema, eu tenho essa igualdade aqui, ó, estão vendo? Primeira igualdade aqui. Só que essa primeira igualdade aqui, eu tenho essa parte aqui no meio, x mais y dividido por 2. Só que agora eu posso usar o teorema de que a média aritmética é maior ou igual que a média geométrica. Tá aqui, ó, essa desigualdade aqui é por causa do teorema. Então eu posso pegar o que agora? Que P dividido para 4 é a mesma coisa que dizer que é maior ou igual do que raiz quadrada do produto. Aí eu coloco aqui, ó. Certo? Peguei os extremos, o primeiro aqui e o último. Tá aqui essa parte. Só que o que eu faço agora? Eu quero produto, então eu tenho que tirar esse radical aqui, ó. Então eu elevo os dois membros ao quadrado. Então o radical desaparece, fica só isso aqui. E eu tenho aqui P ao quadrado sobre 16. Então, a área, ela tem valor máximo igual a P ao quadrado sobre 16. Então, o maior valor possível da área é isso. E, professor, e quando isso ocorre, qual é o valor de x e qual é o valor de y, onde eu tenho esse valor máximo? Lembrem que no teorema, para ocorrer a igualdade aqui, só vai ocorrer quando o x e o y forem o quê? Iguais. Então, ocorre o valor máximo quando e somente quando o x e o y forem iguais, ou seja, quando o retângulo for, na verdade, um quadrado, certo? E o lado do quadrado vai ser quem? Vai ser P sobre 4. Então, pronto. Aí tem a aplicação, né? Você quer, então, agora você já sabe. Você quer um terreno, você quer comprar um terreno e o cara te diz o perímetro, aí você vai dizer o que pro cara? Eu quero uma área com isso aqui, ó. Já que o perímetro você fixou para mim, eu só posso ter uma área com eu só posso ter uma região de perímetro P, então você exige que a área seja dessa forma, P ao quadrado sobre 16, porque aí você vai ter mais espaço no seu terreno, né? A área vai ser maior, né? Então pronto. Esse aqui é o exemplo do livro, que o livro dá, eu não gostei muito, acabei pensando nesse aqui. O livro ele dá esse exemplo aqui, ó, que é o lema. Aí aqui tem um teorema, né? Raiz quadrada de 2 não pertence aos racionais, ou seja, é irracional. E aqui o corolário. Existem números irracionais, que é uma consequência disso aqui, ó, né? Que o teorema está dizendo que o raiz de 2 é irracional, então, como consequência, como corolário, existem números irracionais, né? Então, pronto. Vou deixar como exercício vocês dois tipos de exercício. Os meus, que eu mesmo penso, vocês vão fazer, ou tentem fazer, né? Que eu vou querer já na próxima aula que vocês enviem para mim, digitado, bonitinho, no Word ou no LaTeX. E também tem os exercícios do livro, né? Que eu vou indicar também vocês fazerem.
só as soluções, né? Eu não quero o enunciado, copiado, enunciado, não. Perder tempo. Vamos fazer as soluções. Mas primeiro vamos para cá. Percebam que eu usei lá na demonstração do teorema da média, teorema entre as médias, né? Que o quadrado da soma de dois termos é isso aqui, né? Quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, certo? Só que, como é que vocês provam isso aqui para o aluno? Assim, professor, eu provo multiplicando, né? Fazendo aquele negócio lá do chuveirinho, né? O A vezes A, o B vezes B, aí faz tipo uma setinha. Mas vamos sair do tradicional, né? Do feijão com arroz. Como é que a gente prova de outra maneira? Vocês fazem o seguinte, ó. Vocês consideram um quadrado de lado A mais B, certo? Pega esse quadrado de lado A mais B e corta ele em 4 regiões, certo? Nessa região aqui a gente tem um quadrado de lado B, né? Que é aqui, ó, B vezes B, né? Produto de B com B, B ao quadrado. A gente tem essa parte aqui, ó, que é um quadrado maior, e a gente tem A, produto com A, dá ao quadrado, certo? E aqui a gente tem dois retângulos, ó. Esse retângulo aqui, a área dele é igual a produto com B, que dá isso aqui, ó, certo? Então, a área toda, que é A mais B ao quadrado, que é a base do quadrado maior vezes a sua altura, é igual a essa parte aqui. Só que também significa esses caras aqui, ó, que a área toda é igual à área do quadrado pequeno, que é esse aqui, a área do outro quadrado, que é esse aqui, e a área de dois retângulos. Por isso que aqui o A vezes B está multiplicado por 2, ó, porque é esse retângulo de cima e esse aqui de baixo. Então, como exercício proposto pelo professor, quero que vocês construam a demonstração para isso aqui, no caso onde é 3 variáveis, né? Eu quero o quadrado da soma de A mais B mais C, né? Se ao invés de ser A e B, como é que seria se fosse A mais B mais C? Fecha parênteses, eleva ao quadrado. Quero que vocês provem essa identidade no caso de ser 3 variáveis. Então, a dica é, no lugar de repartir em 4 regiões, vocês vão repartir em mais regiões, né? Então, vai ficar o A, aí corta, o B, aí corta verticalmente, o C corta verticalmente, certo? Então, eu vou querer que vocês façam isso tudo no GeoGebra, né? Quero que vocês construam a figura, coloquem a cor que vocês quiserem, né? Não exagerar também, não colocar arco-íris, mas podem colocar aí 4 cores diferentes, né? Tá bom? Então vocês colocam as cores que vocês quiserem, azul, vermelho, rosa, amarelo, verde, qual que vocês quiserem, certo? Então vocês caprichem aí na figura, coloquem as letras aqui em LaTeX, ó, o A, vocês clica lá em LaTeX e digita a letra A, o B em LaTeX, certo? Quando for escrever o expoente, coloca A, acento circunflexo, e o 2, que aí ele gera o expoente, certo? Então pronto, quero bem bonita essa figura no GeoGebra, vocês enviar para mim na próxima aula, certo? Na próxima aula vocês enviam para mim. Agora vamos lá, os exercícios do livro. São todos esses que estão marcados, certo? Aqui, ó, todos que estão marcados em vermelho para fazer. Se não tiver marcado em vermelho, então não é para fazer, certo? Então, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Esse exercício aqui é muito legal, porque é assim, no mínimo curioso. Porque antigamente se resolvia as contas matemáticas de uma maneira muito complicada. Por exemplo, a raiz, né? Quando eu falava assim, raiz quadrada, eles não colocavam aquele símbolo que a gente costuma. Eles colocavam o R maiúsculo. Então você teria que ver esse R maiúsculo como o radical, né? Lá quando você está trabalhando com raiz quadrada. Então é tudo diferente. Então aqui ele pede para interligar, ó, a maneira antiga de 2 séculos atrás, né? De 200 anos atrás, como era feito,
com a maneira de hoje. Isso aqui é legal. Então, pronto, por hoje é só, certo? Tentem fazer isso aqui. Quem conseguir fazer no LaTeX, me envie o template do LaTeX, né? Quem fizer no Word, me envia o documento no formato de Word mesmo, né? Não quero em PDF, eu quero no formato de Word mesmo. E a mesma coisa do template, né? No LaTeX. Você não envia em PDF, envia o mesmo text, certo? E aí, isso aqui já são as atividades para vocês fazerem. Próxima aula, enviar para o meu e-mail. No dia da próxima aula, vocês têm o dia todinho para me enviar para o meu e-mail, certo? E só na próxima aula e só naquele dia, né? Então, por hoje é só, certo? Fechamos aqui a aula de hoje.